Oi, Moons! Bem-vindos a mais um episódio do Talking to the Moon. Hoje eu tô aqui, a Mariana, com a Kai e com a Sophie. Oi, Oi, gente! Oi, Moons! A gente está aqui para falar um pouco sobre o processo de gravação das músicas. então, Sophie, eu imagino que estar em um grupo traz muitos novos aprendizados, só que também pode ser bem difícil no processo de composição, né? E o que mais mudou no processo de composição de quando você era uma artista solo para agora que você escreve com as meninas do Angel 22? Então, é bem diferente, porque quando eu tinha minha carreira solo, eu compunha, assim, músicas no meu quarto, sozinha, geralmente sobre os meus sentimentos, assim, e às vezes compunha a música inteira sozinha, e tinha outras vezes também que eu apresentava umas partes que eu já tinha começado para alguns compositores, e eles me ajudavam na letra da música. Ou alguém também, podia ser que alguém, outra pessoa, escrevesse a música inteira para mim, isso também ia acontecer bastante. Inclusive, a maioria das músicas que eu lancei não fui eu que escrevi. É, e agora, com Angel 22, com as meninas, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de escrever em espanhol. E confesso que no começo foi muito difícil para mim, porque eu tinha vergonha e não conseguia muito escrever nesse idioma. Mas com o tempo foi passando, assim, eu fui conseguindo, assim, pegar um pouco como que era escrever em espanhol. Melhorei um pouco nas últimas sessões com as meninas, já estava conseguindo ajudar um pouco mais. E, e às vezes também tinham partes em português que eu escrevia, então as meninas ficavam num canto, eu ficava num cantinho escrevendo a parte em português enquanto elas escreviam outras partes em espanhol. Então foi bem legal, assim, porque elas me falavam o assunto que elas queriam compor ali, e daí eu ia para um cantinho escrever a minha parte em português e depois mostrava para elas. E essa parte foi bem legal também, porque eu queria muito colocar partes em português nas músicas do grupo. E isso vai acontecer alguma hora, a gente vai lançar alguma com parte em português. E também foi um momento, assim, esse último período em Miami, um momento que eu usei muito, tipo, para aprender, assim, para observar os compositores, como que eles compõem música, como que as meninas compõem em espanhol, para eu aprender bastante, para ir levando como experiência. Mas foi bem legal de observar tudo isso e aprender. E quando vocês estavam escrevendo por chamada, né, FaceTime, na época da quarentena, que vocês não estavam juntas ainda, eram só vocês quatro ou vocês tinham outros compositores também, como vocês tinham no estúdio? Então, na quarentena era por FaceTime, nós cinco, na verdade, porque ainda a Renata tava. Então, tipo, muitas das músicas que a gente escreveu na quarentena foram com a Renata. E então era nós cinco, no FaceTime escrevendo. A gente primeiro mandava várias opções de melodia que a gente criava, daí a gente fazia uma votação para escolher a melodia de cada parte da música. E depois a gente pegava essas melodias e no FaceTime a gente ia escrevendo a música juntas. A gente escolhia um assunto e escrevendo juntos, assim, uma falava uma ideia, daí eu falava, se for assim fica melhor. E ia escrevendo aos poucos as músicas e depois cada uma gravava na sua casa uma partezinha da música e a gente juntava para ver como ficava. E foi assim, para a gente aprender também bastante a compor, porque a gente pensava, vamos se preparar durante a quarentena para já estar mais acostumado com escrever quando a gente chegar em Miami, né? Então a gente foi se preparando a quarentena inteira e eu sinto que isso também ajudou bastante a gente quando a gente chegou lá para compor com outros compositores. Aí a gente já tinha uma certa ideia do que a gente queria nas letras, de como a gente escrevia, com a nossa facilidade de escrever ou não. Então isso ajudou bastante na quarentena. E é muito diferente quando vocês estão compondo só vocês e quando estão compondo com outros compositores. É bem diferente, assim. Eu sinto que com outros compositores agrega bastante, porque são novas ideias e são pessoas que estão mais acostumados, que escrevem músicas todos os dias, então eles podem também agregar coisas diferentes para a gente. Eles também têm muita experiência nessa área. Inclusive, com a Helena, foi muito legal de escrever, com a Helena Rose. A gente sentiu uma super conexão com ela, foram onde saíram as melhores músicas, assim, que a gente escreveu. E, não, ela é demais, assim, então, principalmente ela, assim, foi super legal escrever junto, assim. Mas claro que saem coisas muito boas, assim, nós quatro também. Inclusive, quando a gente estava lá em Miami, às vezes a gente estava em casa, só nós quatro, a gente compunha algumas músicas em casa. Então, foi legal também que a gente conseguiu ver a nossa evolução, assim, nas últimas músicas que a gente escrevia, nós quatro, só a gente já amava, assim.
Então, é muito legal também que a gente vai evoluindo nesse sentido. Vocês já falaram que o Angel 22 está escrevendo músicas bem girl powers, assim, sobre empoderamento. E como você se sente podendo compartilhar isso através da música, através de um grupo latino? Então, eu fico muito honrada de poder representar meninas latinas e principalmente brasileiras. Acho que o meu papel é representar vocês. E com o meu jeitinho, assim, né? Do jeitinho que eu sou, e vi que umas meninas me mandaram mensagem um dia, eu falei assim, o que que vocês querem que eu represente do Brasil? Daí ela falou assim, só seja você, porque eu me identifico muito com você e eu me sinto representada com você num projeto, assim, desse nível internacional. Então, só continua sendo você que isso me inspira e me sinto representada. Eu fiquei muito feliz com isso, porque acho que tem muitas meninas que se identificam e que podem se sentir representadas quando alguém está num projeto assim, com potencial de ser muito grande. Então, para mim é uma honra, assim, e também poder falar e poder empoderar mulheres pelo mundo. E a gente tem também, a gente gosta também de falar nas nossas músicas, não só sobre relacionamentos amorosos, também é legal falar, mas falar também sobre nós mesmas, tipo, como a gente está se sentindo com nós mesmas, o que a gente deseja para nós mesmas, e eu acho isso muito legal também. A mulher não ser só relacionada sempre a um relacionamento, a um homem, também falar mais dela mesma, como ela se sente, como ela é suficiente. Então, eu acho que é isso que a gente quer passar também, que as meninas se sintam empoderadas, que elas amem elas mesmas e que elas se sintam representadas por serem mulheres latinas. Tudo isso, assim, a gente quer trazer muito na nossa mensagem, que também elas possam acreditar e seguir os sonhos que elas têm. Ai, que legal, muito bom disso da música ter um significado forte por trás, além de terem músicas que são mais para curtir e tudo mais. E acontece muito de você compartilhar histórias pessoais no processo de escrita das músicas? Como é que é isso? Sim, a gente. Claro que dá para compor sobre coisas que. Uma história que você vai criar, ou uma história que você já ouviu de alguém. Mas é muito mais fácil quando você vai falar de uma coisa que você sente, né? Porque parece que daí sai naturalmente, quando você está sentindo. E muitas das músicas foram coisas assim, experiências que ou a gente estava passando, ou que a gente já passou na nossa vida. Inclusive, uma das músicas que a gente compôs, que a gente compôs nós quatro, a gente compôs sem compositores, é, eu e a Laura, a gente estava com saudades dos nossos namorados, porque a gente estava longe deles. E a Alonda não tem namorado, mas ela inventou um, e na cabeça dela, e a Wendy também com o namorado dela estava perto, mas sempre tem aquela saudade, aquela vontade de estar junto, ainda mais que a gente estava trabalhando muito, né? Então a gente uniu esse sentimento assim e criou uma música de como a gente se sentia em relação a eles, assim. E foi muito legal, porque a gente, como a gente é artista, como a gente fica às vezes longe deles, a gente tem um sentimento em comum que a gente se identifica. Então a gente foi bem legal quando a gente escreveu essa música, e particularmente é a minha preferida. Tipo, eu amo essa música. E mas enfim, sempre tipo a gente escrevia sobre alguma coisa. Inclusive, a primeira música também é muito do que a primeira música que a gente vai lançar é muito também sobre o que, tipo, a gente sente assim no dia a dia e como a gente se sente com nós mesmas. Então, acho que também é muito sobre o que a gente passa, assim, e o que vocês passam também e como a gente quer que vocês se sintam. E isso é muito legal, né? Compartilhar a experiência através de música. Mas tem alguma música que vocês escreveram, tanto no grupo quanto na sua carreira solo, que você nunca postou, nunca compartilhou por sentir vergonha, tanto da letra ou da história ou a experiência em si? Já tiveram algumas músicas que eu nunca postei, assim. É, mas acho que não por vergonha da história, porque às vezes eu só não postei, ou às vezes também, tipo, às vezes que eu já fiz música para uma pessoa que eu achava que ela não merecia a música, aí eu não postava também, entendeu? Tipo, porque daí a pessoa vai citar, "Ai, essa música é pra mim." Não merece, então daí, tipo, a gente não posta também.
E com as meninas, a gente escreveu muitas músicas é, que a gente não vai lançar, tipo, que foram mais também, tipo, para experienciar, escrever juntas, para aprender a compor. Então, também, às vezes, algumas músicas são descartadas, assim, sabe? A gente não acha, às vezes, que é boa o suficiente para ser lançada, sabe? Acontece também. Uhum. E quando você tinha carreira solo, teve muitas dessas músicas que foram descartadas ou alguma que você gostaria de ser gravado antes do grupo, mas acabou não gravando e não chegando até os fãs? Então, eu sentia um pouco com a gravadora que eu tinha antes e com as pessoas que trabalhavam comigo, que eles não gostavam muito, tipo, que eu lançasse músicas que eu compus. Tipo, isso não era. Tipo, tem pessoas que realmente, tipo, não acreditam no trabalho do artista e querem impor coisas muito comerciais ou coisas que não tem nada a ver, mas que vende. Então, tipo, muitas vezes eu compus músicas que as pessoas, tipo, não davam bola ou não gostavam, ou só falavam que não gostavam. E a gente acaba daí não lançando e seguindo as pessoas que realmente, tipo, impõem as coisas e a gente acha que elas, como têm experiências, entendem mais do que a gente, né? Então, às vezes, muitas vezes acabou, tipo, eu acabei não lançando coisas que eu tinha escrito por opiniões de outras pessoas. Então, isso acaba acontecendo, assim. Mas hoje em dia eu vejo que os artistas têm que lançar as coisas que eles têm vontade, sabe? Não tipo, que a gravadora ou que alguém tá impondo. Eu acho muito importante, tipo, passar a verdade do artista, porque eu acho que é isso que as pessoas querem ver, e eu acho que é isso que faz os fãs e quem escuta se conectar com a música e com o artista. Sim, sim. E quando você escrevia essas músicas, não chegaram a ser publicadas, a primeira coisa que vinha era a melodia ou você ia escrevendo e a melodia vinha junto? Como que era? Então, tipo, eu sempre comecei, tipo, escrevendo, eu começava as músicas escrevendo frases, assim, que eu queria que tivesse na música. Ou frases que eu achava legal, assim, e eu ia escrevendo ideias que eu tinha. E depois eu criava uma melodia e tentava encaixar essas coisas que eu tinha escrito na melodia. Porque eu sempre achava que era mais importante eu falar o que eu queria falar do que, sei lá, criar uma melodia legal e colocar tipo, qualquer coisa escrita. Então, eu escrevia várias frases, depois eu ia tentando encaixar numa melodia, assim. E sobre as melodias, que instrumentos você toca, quando você aprendeu a tocar, quantos? Então, eu comecei fazendo aula de violão com 8 anos. E eu toco violão, assim, eu não me aprofundei muito, porque eu preferi investir mais meu tempo assim para aprender o canto. Então eu toco violão e arranho assim piano, assim, o teclado, mas só faço os acordes, não toco, assim. Mas quando eu componho algo, tipo, eu gosto de usar o violão ou o teclado só tocando os acordes, assim, que é o que eu sei fazer. E enquanto você tocava violão, ou provavelmente em tempos livres que você tinha com seu violão, que você já teve alguma vez que você estava dedilhando alguma nota e acabou achando a nota interessante, e você correu para anotar em algum lugar, ou a ideia de uma melodia só vem quando você está realmente tocando o instrumento, está realmente focada em escrever uma composição. Então, de melodia vem mais quando eu quero compor mesmo, mas isso às vezes acontece com letra, tipo, eu penso numa frase ou numa ideia, e daí eu, sei lá, anoto para algum dia escrever alguma coisa, ou ter alguma ideia de música, ou encaixar em alguma música. Então é mais com letra do que com melodia que isso acontece. Então, para você é muito difícil achar uma melodia que combine com a letra? Hum, as últimas músicas que eu escrevi com, tipo, beat da internet, do YouTube, assim. Então, tipo, daí é fácil você achar, assim, algo que combine. É só você procurar no YouTube que tem de tudo, assim. Então, fica cada vez mais fácil a gente achar uma melodia, um beat que tem a ver com o que você tá falando na letra, assim, sabe? Agora, saindo um pouquinho desse mundo de composição e melodia, como que surgiu a ideia de gravar Surreal com o Fel?
Então, Surreal era uma música que o Fel já tinha escrito uma parte. Ele sempre teve essa ideia de fazer essa música, Surreal. E ele tinha me mostrado uma versão que ele tinha antes da gente namorar, fazia muito tempo. Só que ela era totalmente diferente. Ele queria, tipo, esse conceito do surreal, mas ela era muito diferente. Daí ele me mostrou um tempão e eu gostei muito da música, só que a gente acabou não fazendo nada. E depois, quando a gente já tava namorando, ele me mostrou de novo a música. Ele falou, vamos fazer ela, só que meio reggaeton, pra já ir entrando nessa vibe latina e tal. Só que daí acabou não sendo assim. Ele tentou com outro beat com a letra um pouco diferente, me mostrou. E acabou que a gente gostou mais ainda. E daí ele fez um pedaço da minha letra também. Eu mudei um pouco a melodia. Daí a gente foi criando a letra juntos das outras partes. E ficou bem do jeitinho que a gente queria. A gente usou bastante a referência daquela música do Mac Miller com a Ariana, que é a My Favorite Part, que a gente amava, assim, e que ele gosta muito do Mac, eu gosto muito da Ari. Então a gente achou que podia ser uma referência legal. E daí a gente foi compondo juntos e ficou bem do jeitinho que a gente queria. A gente gravou, daí pensou no clipe também. E é uma música muito especial pra gente. Então, como é que surgiu as ideias para os clipes, tipo, Surreal, os outros que você já gravou quando era artista solo, e como estão surgindo as ideias para os clipes do Angel 22? Eu, particularmente, gosto muito de pensar, assim, em ideias para vídeos, assim. Quando quando eu era na minha carreira solo, não era muito eu que pensava, assim, como falei pra vocês, era muito, as pessoas impunham muito as coisas, e eu também era muito nova, então, tipo, não tinha muito, não sabia muito das coisas, meus pais também não sabiam muito das coisas, então meio que a gente deixava na mão das pessoas. Eu particularmente gosto dos clipes meus de carreira solo, eu gosto do Eu Te Amo Tanto e gosto do Garotas Não Mordem, os únicos que eu gosto, assim. E surreal, né? Mas surreal, tô querendo dizer, né? Antes, quando não existia o Angel 22. A primeira música do Angel 22, eu tinha uma ideia na minha cabeça, assim, de como eu queria. E eu falei pra Laura, primeiro, assim. Daí, ela também gostou. E a gente foi escrevendo meio que um roteiro juntas, assim, de como que seria legal, das ideias que a gente tinha. E, e daí a gente mostrou para Londres e para Wendy também, elas gostaram. Daí a gente mandou pro diretor do clipe e eles gostaram também, mas daí criaram um roteiro usando essa nossa base que a gente tinha escrito. E foi muito legal porque a gente pôde colocar as nossas ideias, sabe? Foi bem da nossa verdade mesmo, assim. E eles estão, a nossa equipe tá deixando a gente bem livre para criar e fazer o que a gente quer e mostrar quem realmente a gente é, sabe? Então, foi bem legal o processo de criação, assim, do clipe. Você falou que vocês têm agora uma liberdade muito grande, né, na criação dos clipes e tudo mais. E você já pensou na ideia de dirigir ou tentar dirigir na direção, ajudar na direção de um videoclipe? Já passou pela sua cabeça? Eu acho que no futuro, assim, quando eu tiver mais experiência, vai ser uma coisa que eu vou gostar muito, assim. Acho que seria uma coisa que eu gostaria de criar, assim, ideias para clipes e participar da direção. Me aprofundando nisso e tendo mais experiência, eu acho que no futuro é uma coisa que eu quero fazer, sim. Você já falou uma vez que na gravação do clipe de Surreal foi bem puxado, que vocês ficaram horas e horas gravando o clipe. E geralmente, quantas horas mais ou menos levam para gravar um clipe? Nossa, depende muito do clipe. Tipo, esse último que a gente gravou, eu e as meninas, foi bastante, porque são 4 pessoas, então, tipo, tem que gravar as partes separadas, as partes juntas. Então, esse último clipe foi 16 horas. Mas, nossa, eu já tive um clipe, acho que o Garotos Não Mordem começou, tipo, de manhã e acabou 3 da manhã. Então, tipo, também é tudo muito comprido, assim, porque tem que gravar partezinha por partezinha, daí tem o intervalo para almoçar, daí o intervalo para comer depois, para trocar roupa, cabelo, maquiagem, tudo. Então, é um processo demorado. Eu acho que o clipe mais rápido que eu já gravei foi o Surreal. Mas também a gente teve 2 dias de filmagem, um que a gente filmou no estúdio e outro que a gente filmou na praia. Então, também
demora, assim. E é cansativo porque não para. São todas essas horas e não para. Então, depende muito do clipe, assim, mas é demorado. E vocês preferem esses clipes com mais historinha, igual o Surreal, que quem prestar atenção tem uma história muito incrível por trás? Ou você prefere mais aqueles que ressaltam a vibe da música, assim? Acho, acho que cada música pede uma coisa, sabe? Eu acho que tem clipes que eu só consigo imaginar, tipo, só vibes, assim, e cenas lindas. E tem músicas, assim, que eu consigo imaginar uma historinha mais engraçada. Eu acho que cada música pede uma coisa, assim. Mas eu acho que. Não sei, eu gosto dos dois, assim. Agora, para encerrar, você tem alguma história para contar pra gente de alguma coisa divertida que aconteceu nas gravações de algum clipe que ninguém saiba? Deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Ai, tenho. Assim, no clipe Eu Te Amo Tanto, o... ai, eu namorava na época, outro namorado. E daí eu tinha que fazer o par romântico com um cara lá, que era no clipe, né? E daí, no clipe, o diretor do clipe ficava falando, não, beija ele, e eu não queria beijar, porque eu tinha namorado. Daí eu ficava, não, não quero. E daí o cara, tipo, ai, vamos, daí eu não. Tipo, e daí as pessoas insistindo, e daí eu tive que parar o clipe e falar, eu não quero, muito obrigada. E daí, enfim, ficou meio que um clima, assim. Mas não precisei beijar, porque eu não queria. Mas eles quase me obrigaram. Eu acho que ainda vai surgir muita mais coisa, né, com os clipes que você ainda vai gravar. E eu tô super animada dessa nova fase que você com as meninas do One Two. Foi isso então, o episódio de hoje. Eu espero que todo mundo que escutou até aqui tenha gostado. E é isso, um beijo. Obrigada. Eu amei, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, Moons. É isso. Beijo, tchau. Amei muito.